aí de casa, eu sou a Carol Moreira e esse é oficialmente o nosso último vídeo da cobertura de House of the Dragon. Ao todo foram 13 vídeos aqui pro YouTube sobre essa segunda temporada e está tudo na minha playlist de House of the Dragon, vou deixar linkado aqui na descrição. Hoje eu vim falar de um assunto que vocês gostam muito, que são os livros, ou melhor, o livro, porque House of the Dragon é inspirado em um único livro chamado Fogo e Sangue, de 2018. Eu vou fazer algumas comparações entre os principais arcos da temporada, desenvolvimentos, do que foi diferente em relação ao livro, que vocês pediram, tá? É por vocês, meninas. E esse vídeo não vai ter spoilers do futuro, então coisas que ainda não aconteceram na série eu não vou falar. A gente vai parar onde a temporada parou, que é no 8º episódio da segunda temporada, tá bom? Se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo de filmes e séries, em breve vai ter review de The Bear. Bom, lembrando que o Fogo e Sangue é um livro da história Targaryen, contando várias gerações, então a Dança dos Dragões ocupa um pedacinho do livro, um terço que seja. Isso significa que no livro tem muita coisa que é dita bem rapidamente e que na série é mais aprofundada. Às vezes eles pegam uma frase e transformam num arco inteiro. E também é um relato histórico, tem diferentes fontes, são relatos que às vezes são conflituosos, né? Então não dá pra dizer, às vezes, o que é verdade, o que é boato, e aí a série às vezes toma decisões, né? Uma dessas coisas vai ser a verdade, ou até mistura as duas versões. O livro Fogo e Sangue é escrito sob a perspectiva do arquimestre Gyldain, e qualquer pessoa em Westeros poderia ir numa biblioteca e pegar este livro, que aliás está aqui, ó, Fogo e Sangue. Aqui. E o Gyldain cita as 3 fontes que ele usou nessa parte da Dança dos Dragões. O primeiro é o Septão Eustace, que viveu por décadas na Fortaleza Vermelha, serviu ao Viserys e as suas rainhas, Aemma e depois Alicent, e era com ele que elas se confessavam, então ele tinha acesso aí a muitas informações secretas. Ele escreveu os livros O Reinado do Rei Viserys, primeiro de seu nome, e A Dança dos Dragões, que veio depois. Ele faz relatos mais comedidos, ele é mais sóbrio, mas o problema é que o arquimestre Gyldain considera o Eustace fiel aos verdes, então o livro dele tem uma tendência para esse lado. A segunda fonte é um bobo da corte chamado Cogumelo, que escreveu o livro Testemunho de Cogumelo, e normalmente os relatos dele têm mais violência, mais sexo, mais escandaloso assim. Mas não dá pra gente se desfazer completamente dele, porque ele vivia em Dragonstone, sob o serviço da Rhaenyra, então ele acompanhou ela de muito perto. O lance é que ele fala de si mesmo como se ele fosse, assim, o melhor amigo dela, o melhor conselheiro, ele dá uma exagerada ali no papel dele, e não deve ser bem isso. E por último tem o mestre Mancan, que escreveu Dança dos Dragões, uma história verdadeira. Diferente dos outros, esse livro foi escrito uma geração depois da guerra e contou com diversas fontes, incluindo escritos antigos e entrevistas com quase 150 sobreviventes da dança, de diferentes funções e classes. A fonte mais relevante desse cara aí foi o mestre Orwyle, que é o mestre do lado dos verdes, que está na série, inclusive. Então, o Gyldain, como se ele tivesse lido todos esses livros, né, e escreveu o Fogo e Sangue. Bom, então vamos às diferenças mais relevantes. No livro, o Daemon vai pra Harrenhal bem antes. Lembram que no final da primeira temporada, logo quando a Rhaenyra descobre que estão usurpando o trono e tal, e aí ela manda o Jace e o Luke em missões? Então, era pro Daemon ir pra Harrenhal já ali naquela época. Ele organiza o ataque do Sangue Queijo de lá, e ele avisa pra Rhaenyra por corvo. Inclusive, ambos estão cientes e concordando que é pra matar, sim, um dos filhos do Aegon. E no livro é bem mais brutal, eles realmente querem matar a criança e não o Aemond. O Daemon conquista Harrenhal meio igual ali, com facilidade, mas ele chama o povo das Riverlands e a maioria deles vai lá servir de boas, porque eles tinham feito o juramento ao rei Viserys de aceitar a Rhaenyra como herdeira. No livro, o Lord Grover Tully tá velhinho e doente igual a série, e diz lá que no Conselho de 101 ele tinha sido a favor do Viserys, porque ele não curtia mulher no trono, né, muito antes da Rhaenyra. E aí quando a Rhaenyra foi colocada como herdeira, ele nem foi na festa. Ele mandou o filho dele lá pra fazer o juramento. Tipo assim, jurou, mas ele não tava concordando. E aí quando chegou a Dança dos Dragões, ele falou que ia apoiar o Aegon. Só que ele estava lá quase morrendo, né, lá no leito de morte. E o sucessor dele era o neto Elmo Tully. Ele e o mestre decidiram não anunciar a vontade do velho, porque tinham medo dos dragões e tal. O Elmo até falou, prefiro que o resto de nós não morra com ele. Então, gente, eles esperaram o velho morrer, e aí sim o Elmo assumiu e foi pro lado dos pretos, ignorou o que o velho falou. No livro, ele tem 2 filhos, o Kermit e o Oscar. Reparou alguma coisa aqui? O nome deles é todo dos Muppets.
Sim, o Martin fez isso de propósito. E daí depois que ele morre, o Kermit assume, ou seja, o personagem do Oscar existe, mas não é ele que assume, é o Kermit. Então na série meio que juntaram esses personagens todos, o Elmo, o Kermit e o Oscar, num personagem só que virou o Oscar. Então todo esse arco do Damon tendo que convencer os lords e tal não existe no livro, né? Assim como essa confusão dele se chamar de rei, dele querer trair a Rhaenyra, tudo isso foi 100% da série. No livro ele nunca contesta ela, ele continua fiel, numa boa. E essas visões dele também não existem. Mas, Carol, a Alice Rivers existe no livro? Sim! Ela é uma ama de leite que vive em Harrenhal e há boatos que ela era uma bruxona, uma feiticeira ali da floresta. Ninguém sabe a origem dela, mas alguns dizem que ela é bastarda do Lionel Strong, então ela seria meia-irmã do Larys e do Harren. É dito que na dança ela tinha pelo menos uns 40 anos, mas há quem diga que ela é bem mais velha. Dizem que ela teve vários filhos e todos nasceram mortos, e aí ela ficou lá como ama de leite para cuidar dos outros bebês. Uma das teorias que trazem é de que ela se deitava com os demônios em troca de informações das artes das trevas. E aí ela acabava engravidando do demônio e por isso que os filhos vinham natimortos, pesado. Na série levaram ela para um lado mais ligado aos deuses antigos, essa magia meio conectada aí com os filhos da floresta, árvore do coração, visões, né? Que também faz sentido, porque nas Riverlands tem realmente muito disso. E aí toda essa relação dela com o Daemon, essa amizade, eles conversando, tudo foi inventado pra série. Até assim, nessa época aí não tem muita informação sobre ela ali no castelo. Vamos falar de Queijo e Sangue. Eu vou passar um pouco mais rápido por essa parte, porque o primeiro episódio eu comparei bastante já com detalhes, então deem uma olhada lá. Eu vou deixar linkado aqui. Queijo e Sangue é o nome dado pro ataque daqueles dois caras contratados pelo Daemon pra matar o bebezinho. No livro é horrível, o Daemon fica sabendo da morte do Luke e encomenda o assassinato por corvo, né, à distância. Mas não é pra matar o Aemond, é pra matar um filho do Aegon. No livro ele tem mais um filho menino, que além do Jaehaerys, né, ele tem o Maelor, e a menininha Jaehaera também existe. E aí os caras, Queijo e Sangue, ameaçam a Helaena e fazem ela escolher um dos meninos pra matar. Aí ela acaba escolhendo o mais novo, o Maelor, só que aí eles matam o outro, o Jaehaerys mesmo, e aí ela fica super traumatizada. Vamos falar da semeadura, ou semeação, como eles traduziram? Esse é o momento em que trazem os bastardos Targaryen pra tentar domar dragões, né? Também tem algumas diferenças aí do livro da série. A Rhaenyra fica meio abalada, né? Ela fica meio off da guerra. Então quem assume a liderança dos pretos é o Jaehaerys, o Jace. Tanto que ele que manda os irmãozinhos pra Pentos, pra protegê-los, não é a ideia da Rhaenyra. E a semeadura é a ideia dele. Na época, os pretos estavam com 3 dragões funcionais, né? O Vermax dele, Syrax da Rhaenyra e o Caraxes do Daemon. A Mondancer da Baela ainda era muito pequena pra montar. No livro, ela só vai montar mais pra frente. E a Rhaenys já tinha morrido, né, do mesmo jeito que na série, foi igual. A coisa mais engraçada aí dessa semeadura é o relato de Cogumelo. Ele diz que ele que deu a ideia pro Jace de buscar os Targaryen, os bastardos, meio que do mesmo jeito que a Mysaria, né, falou pra Rhaenyra. A casa Targaryen manda em Pedra do Dragão há mais de 200 anos, né, antes da conquista. Então, assim, tinha muito bastardo ali. E ainda tinha o direito à primeira noite antigamente, né? Sempre que tinha um casamento, o lorde da região tinha direito a dormir com a mulher do cara antes do próprio marido. Horrível, né? Esses bebês eram chamados de sementes do dragão e existiam aos montes ali em Dragonstone, Pedra do Dragão. Aí no quesito dragões disponíveis, tem uma diferença da série com relação aos selvagens, que nunca tinham sido domados. O Grey Ghost, que tinha esse nome por ser branco acinzentado e se camuflar entre as nuvens e neblinas, ele não gostava de humanos. O Canibal, que é um dragão preto super brutal, e ele recebeu esse nome porque ele se alimentava de restos de dragões mortos ou até de dragões recém-nascidos, né? Já não tá fácil pros Targaryen, o cara, ela vai lá e come. E é claro que ninguém tem coragem de tentar domar o Canibal, olha o nome dele, você iria, eu não. Esses dois foram excluídos da série, é o que tudo indica. E tudo bem, porque no fim eles nunca chegam a ser domados mesmo. Mas tem o Ship Stealer, que na série está no Vale de Arryn, mas no livro ele sempre tá em Pedra do Dragão, né? O Martin disse que os dragões não ficam voando por Westeros. O Rio e o Wolf realmente domam o Vermithor e Silverwing, mas no livro a gente não tem detalhe de como isso aconteceu, e também a gente não sabe a origem deles. Na série falou, né, uma possibilidade aí do parentesco deles, mas a gente não
não sabe. Os irmãos Adam e Allen são mais novos no livro. O Adam tem 16 e o Allen 15. Na série, o Allen que é mais velho, no livro é o contrário. E foi o próprio Corlys que levou eles pra participar, né, da semeadura, e aí tem todo aquele boato que eles podem ser filhos tanto do Laenor quanto do Corlys. No livro é dito que é do Laenor, mas tem gente que suspeita que é do Corlys. Na série ficou como Corlys. O Adam realmente doma o Smoke e aí o Corlys pede pra Rhaenyra pra legitimar os filhos. Eles deixam de ser bastardos e se tornam Adam e Alyn Velaryon. No livro, o Alyn também tenta montar. Ele procura o Grey Ghost, mas não encontra, daí ele tenta o Ship Stealer e ele sai com a roupa em chamas. O Adam corre e apaga o fogo com a própria roupa, assim, e o Alyn fica com cicatrizes nas costas e pernas pro resto da vida. E assim, no fim ele deu sorte, né, porque uma galera morreu tentando domar, né, então sobreviveu. E aí a gente tem que falar da Nettles, que na tradução é um nome nada a ver, que é urtigas. No livro, não tem esse arco da Rhaena. A Nettles que doma o Ship Stealer, que por hora, pelo visto, né, é aquele dragão que estão chamando de feio, que tá ali com a Rhaena, né, que ela fica assustada quando vê. Ou seja, a Nettles é a única que consegue domar dragão selvagem. Uma menina! Gente, ela, com toda a sua esperteza, todo dia ela levava um carneiro pro dragão de manhã, até ele aprender a esperar pelo carneiro e ficar feliz quando ela chegava. Ela basicamente adestrou o dragão. E o interessante dessa personagem é que ninguém sabe de onde ela veio. Ela é uma menina comum de 16 anos. O Cogumelo fala que ela é filha de uma prostituta do cais. Ela não tem nenhum traço valeriano, ela é negra, com cabelos escuros e olhos castanhos. E não é dito com todas as letras, mas fica muito implícito que ela sofre um racismo ali por ela não ter a aparência de um montador. Porque no livro os Velaryon não são negros, né? O Adam e o Alyn são brancos, de cabelo valeriano. E ela se tornou a primeira e única montadora do Ship Stealer na história. Agora eu vou passar rapidamente por alguns arcos que foram 100% inventados na série, não são nem mencionados no livro. O caso da Alicent e do Criston, todo esse arco da Rhaena tentando pegar um dragão e tal. No livro, ela fica lá no Vale de Arryn, de boa, com um ovinho de dragão esperando chocar. No livro, a Mysaria continua sendo amante do Daemon, quando a guerra começa, e meio que com a permissão, assim, da Rhaenyra, ela meio que sabe. E na série colocaram as duas juntas, né, não tem nada disso no livro, mas depois a Mysaria de fato vai virar meio que mestre dos sussurros aí da Rhaenyra em algum momento. Aquele plano delas de mandar comida pra King's Landing, invenção da série, que eu achei bem legal. No livro, a Alicent e a Rhaenyra se odeiam desde sempre. A Alicent é 9 anos mais velha. É uma relação de madrasta e enteada. Não tem a amizade que tem na série. Então, as duas cenas delas se encontrando em segredo, conversando, do septo e no final, não tem no livro. Agora, coisas mais fiéis ao livro. Toda aquela batalha do Pouso de Gralhas, Rook's Rest, a morte da Rhaenys, em geral é tudo bem fiel. A única diferença é que no livro o Aegon tá ciente do plano do Cole. Ele e o Aemond atacam a Rhaenys juntos e os 3 dragões lutam ao mesmo tempo e tal. E o Aemond não tenta queimar o Aegon, não que a gente saiba. Eu falei com mais detalhes isso no vídeo do episódio 4. O plano do Cole de mandar o Warwick pra Dragonstone é tudo bem parecido. Ele chega lá fingindo que é o irmão gêmeo, né? A diferença é que no livro ele nunca chega até a Rhaenyra ou aos filhos dela, não que a gente saiba, né? Inclusive a gente não sabe quem era o alvo exato que ele tava tentando atacar, porque o Eric encontra o irmão no corredor e os dois lutam e tal. No relato do Maestri Mancan, os dois morreram juntos na hora. No relato do Cogumelo, o Eric mata o Arik, da Alicent, e depois passa 4 dias xingando ele até morrer dos ferimentos. A demissão do Otto também é fiel. O Aegon demite ele porque não aguenta a diplomacia, né? A demora do Otto pra colocar os planos em prática. E ele fala pra ele que os tronos são conquistados com espadas e não penas. E coloca o Criston Cole no lugar dele. A maior diferença é que no livro, o assunto que leva eles a brigarem é que o Otto já estava tentando conseguir o apoio da triarquia pra quebrar o bloqueio do Corlys lá no Gullet, né? E tava demorando pra conseguir respostas e tal. Então é isso. Coloquem aí nos comentários quais diferenças vocês gostaram, o que a série inventou, ou não, que vocês queriam que tivesse sido fiel ao livro. E, por favor, fiquem aqui no canal, tem muito conteúdo legal, não só, né, do universo de House of the Dragon, mas eu sempre falo de filmes, séries, e no meu Instagram eu sempre trago notícias do mundo do entretenimento, que é Carol Moreira 3. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da cobertura, compartilha os vídeos com seus amigos e fica por aqui que tem muito conteúdo legal. Um beijo, tchau!